conversei com vocês, para que vocês comecem já, como o curso é voltado a projeto, eu separei aqui algumas peças da apostila que é a teórica, tá? Que tem o conteúdo teórico de desenhista projetista, tá? Quando vocês aprendem a teoria de picotagem, a teoria de desenhista, tá? De documentação. Então, nessa apostila, na página 77, nós temos aqui alguns exercícios que são voltados ao uso da ferramenta CAD. Tá? Esses exercícios, mais adiante, quando nós tivermos um pouco mais dessa teoria dessa apostila, vocês terão que voltar a utilizar esses arquivos aqui e farão a documentação, então, no papel, tá? A documentação técnica. Aí vocês vão precisar conhecer toda a teoria que nós veremos com essa apostila. Nesse primeiro momento, então, pensando em projeto e não em desenho, tá? O projetista, quando olha um modelo tridimensional, como é o apresentado aqui, por exemplo, ele logo imagina a aplicação desse componente. Onde ele vai ser instalado, qual a função dele, que relação ele vai ter com as outras peças da montagem, e a partir disso ele vai fazer o reconhecimento da importância das geometrias. Por exemplo, aqui eu tenho algumas informações dimensionais na altura, e na altura existe uma cotagem que diz 5, 15, e esse ressalto superior aqui, ele não tem uma medida específica da altura dele, e sim da base da peça até o topo. Então, o que se espera como projeto é que quem faz a documentação, né, o detalhista, ele tenha essa noção de projeto. Ele saiba a importância das geometrias desse componente, para que na hora que ele vai fazer o dimensionamento, ele referencie a pessoa que vai executar isso na fábrica, ele referencie ela de forma que ela não precise fazer contas, ela não precise gerar algum transtorno no processo de fabricação dela. Então, claro que você não vai, num primeiro momento, conhecer todos os processos produtivos, ter experiência de fábrica, conhecer torno, conhecer presa, conhecer centro de usinagem, né? Conhecer processo de dobra, de corte, de diversos tipos, para saber certinho, o operador, quando ele for executar esse componente aqui, ele vai se referenciar de tal forma, ele vai usar esse tipo de ferramental, então ele vai ter esse tipo de necessidade. Para ele atender essa necessidade que eu tenho da minha peça, como é que eu preciso colocar informação? No primeiro momento, você vai construir esse conhecimento na empresa que você vai trabalhar. O importante é que você tenha o acompanhamento fabril. À medida que você tem dificuldades ou dúvidas, você deve ir à fábrica, conversar com o pessoal que se utiliza na documentação que você faz e tentar pegar uma experiência para justamente gerar uma documentação que seja uma documentação que flua, que não gere transtorno para o pessoal da fábrica e que tenha a menor possibilidade possível de falha, tá? Não conformidade, né? Em virtude, por exemplo, da pessoa precisar fazer uma conta. Essa peça, se ele tivesse começado de cima para baixo no processo dele, né? A informação está de baixo para cima. Então eu poderia ter colocado essa informação para começar de cima para baixo, já que é a forma que facilita o processo produtivo. Se eu posso fazer esse procedimento, então por que não? Então você já colocaria a informação dessa altura aqui, depois essa, depois a outra. Existem situações em que você vai dizer, não, essa informação central é a mais difícil de obter. Então eu teria que ter esse ressalto externo superior e o externo inferior. Cada caso você vai ter que analisar a parte, né, e havendo dúvidas, contatar as pessoas que podem te ajudar a resolver o teu problema. Mas de uma forma geral agora, nós temos alguns exemplos aqui, 2 modelos por página, tá? Então nós temos aqui 2, 4, 6, 8 modelos, tá? 8 modelos são modelos introdutórios e não são modelos que vocês vão desenhar. São modelos que vocês vão tentar se preocupar com a estratégia de projeto. A estratégia de projeto, digamos que o projetista que já fez a documentação dessas peças, isso já é uma documentação técnica,
simplificada, sim, mas já é uma documentação técnica. Então, quando ele fez essa documentação, o projetista, ele teve algumas preocupações de colocar essa informação da forma que realmente no processo produtivo ela precisa aparecer. Então, você também, quando for fazer esse modelo tridimensional, você na modelagem você já vai tentar adequar o teu modelo a essas informações aqui, tá? Aos poucos vão perceber que a forma que você cria o modelo, que você planeja o modelo, é diretamente relacionado com o efeito dele na montagem, né? Com a dificuldade maior ou menor de fazer alguma alteração de projeto. Então, num primeiro momento, vocês ainda não têm essa experiência, então nós vamos simplesmente nos preocupar com a informação dimensional. Como o projetista colocou a informação dimensional aqui? E imaginar que isso são restrições de projeto, tá? Então, a restrição de projeto é o que você faz quando você modela uma peça pensando no projeto e não pensando só no modelo ou só no desenho do componente. Existem várias formas de você chegar a esse volume, tá? Então, dentro dessas várias formas, o desenhista ele tem liberdade. Só que o projetista ele já pensa adiante, ele projeta, ele imagina já adiante e ele já nessa projeção futura ele já consegue adaptar a modelagem ao conjunto mecânico, ao processo produtivo, ou seja, as necessidades do cliente que vai receber isso ou mesmo da empresa no futuro em que ela vai precisar fazer alguma alteração, vai fazer alguma melhoria. Ou seja, é o primeiro contato, tá? Já aprendendo a ferramenta CAD e aprendendo a pensar, né? O projetista é um pensador. O projetista ele precisa se preocupar, é uma pessoa muito preocupada. Então vamos a esse primeiro modelo aqui, tá? Já conversei bastante. O SolidWorks está aberto aqui, a nossa ferramenta CAD, né, para esse curso, SolidWorks. Eu vou começar a criar um novo modelo. Nós já conversamos, esse aqui é um template, né? Nós já fizemos alguns outros exercícios. Então um template de peça e que eu vou tentar modelar imaginando que essas restrições precisam ser obedecidas, tá? Então, várias seriam as estratégias, tá? Não quero dizer que a estratégia que eu vou usar aqui seria a ideal, é uma delas, mas ela sim vai procurar ficar dentro das restrições, tá? Então, essas informações aqui, eu vou começar usando um plano frontal, em que eu, inicialmente, pensando em que essa peça é simétrica, tá? Vocês também vão entender mais adiante o que é uma peça simétrica. Eu deixo a origem no centro, tá? A origem passa justamente na simetria. Então eu criei aqui 4 linhas. A primeira linha eu deixei ela centrada com a origem. Eu tenho aqui uma restrição nessa linha aqui, vou selecionar ela, uma restrição de ponto médio e uma restrição horizontal. A restrição ponto médio, ela foi criada no momento que eu chamei a linha do ponto médio, tá? Então eu já usei um recurso que criou uma restrição aqui, que ela trabalha da seguinte forma: conforme eu aumento ou diminuo a linha, ela vai metade para cada lado daquele ponto central, que é a origem, tá? Também a linha superior, eu desenhei ela na horizontal e ela recebeu uma restrição horizontal. Como eu queria que essas duas linhas laterais fossem inclinadas, não verticais ou horizontais, eu deixei aqui, ó, desenhei já em uma posição em que ele não fez a filtragem automática. Ó. Quando eu tenho o ícone amarelo aparecendo junto ao mouse, lembrando, eu tenho uma restrição sendo feita automaticamente. Então aqui vai ficar amarrado na horizontal. Selecionei, tá? Vou tentar verificar o que aconteceu. Ó. O componente ele não sai mais da horizontal, porque eu já desenhei ele com ele recebendo uma restrição automática. Se eu desenhar esse mesmo elemento sem aquele ícone amarelo ali aparecer, um pouco mais inclinado, olha o que acontece. Ele não recebeu a restrição. Então se eu selecionar ele, relações existentes está vazio.
tá? Diferentemente desse aqui, que ele já recebeu. Então, de propósito, eu desenhei esse aqui com a restrição, desenhei esse aqui com essas duas restrições e as laterais sem nenhuma, tá? Já imaginando que agora eu vou abrir uma janela de seleção, eu vou selecionar essas duas linhas e vou dizer que elas duas devem ser iguais, tá? Se você observar o componente aqui, não tem nenhuma informação que diz que esse lado é diferente desse, tá? Mas existe uma informação central, que é uma linha de centro, e essa linha de centro ela também é um eixo de simetria. Então, em desenho mecânico, esse tipo de linha, quando colocado em uma vista de desenho, essa é uma vista frontal e essa é uma vista superior, desse componente aqui, tudo que tiver à esquerda dessa linha é espelhado, né? Como se tivesse um espelho aqui e tivesse sido refletido para esse lado. Então eu digo que elas são iguais, os dois lados, tá? Então automaticamente eu entendo que esse lado é igual a esse. Foi por isso que eu disse que essas duas linhas aqui são, ó, essa linha e essa, tem uma relação de igualdade, só porque existe uma linha de centro lá no meu desenho. Então eu já sei que elas são iguais. Eu estou obedecendo a documentação do projetista, tá? O projetista fez lá a documentação, eu estou obedecendo a regra dele. Vou apagar esses dois componentes aqui. Uma estratégia que vocês devem sempre levar em consideração, tá? É que o modelo geométrico ele precisa primeiro, na medida do possível, né? Primeiro ser validado em termos de geometria, que é isso aqui, é esse ponto que eu me encontro até esse momento. Eu não coloquei nenhuma informação dimensional. Isso significa que eu vou mexer nele e vou analisar esse comportamento que eu quero para esse modelo geométrico? Sim. Preciso fazer mais alguma coisa nesse modelo para atender uma condição geométrica? Não. Então, nesse momento, só nesse momento, eu começo a acrescentar as restrições dimensionais, tá? Eu não penso nisso como uma cota, que é uma cota de documentação, como é aqui está aparecendo como se no ambiente de documentação a cota, né? E aqui na modelagem ela é uma restrição. Olha só por que é uma restrição. Desse canto até esse canto eu tenho um comprimento de 50 mm. Então eu posso selecionar esse componente aqui e eu digo para ele, ó, você tem 50 mm. O que acontece a partir do momento que eu coloquei essa dimensão aqui? Eu vou tentar modificar como eu modificava antes e ele não me deixa. Ó, não consigo mais modificar. Por quê? Porque essa cota ela é uma restrição dimensional. Se eu modificar, rolando o roller do meio do mouse, ó, né? Rolando para frente, rolando para trás, eu consigo modificar. Nessa barrinha aqui também eu consigo fazer a manipulação, também nas setinhas aqui, tá? Digitando também eu posso modificar 50 mm, Enter, e se altera. Então eu controlo o meu modelo geométrico através das restrições dimensionais. Então esse aqui é o segundo passo. O que falta aqui nesse modelo? Ele está ainda sem todas as restrições. Se observar aqui na linha de status, a região inferior aqui da área de trabalho, existe uma palavrinha subdefinida. Significa que não está completa a definição desse esboço. Ou seja, eu preciso ainda acrescentar informações para depois transformar essa geometria em um 3D. Para que eu descubra o que falta, basta eu selecionar o elemento que está em azul, seguro ele, puxo, e ele está, pelo movimento que ele faz, eu consigo saber que existe uma possibilidade de eu afastar e aproximar essa linha, tá? Então na altura. Para que ela não tenha esse movimento, eu preciso restringir ela na altura. Então eu coloco uma dimensão, uma restrição aqui, ó, entre essa linha e essa, que é uma restrição de 15 mm, segundo o projetista aqui. Então eu tenho 15 Enter. Vamos observar o que aconteceu. Essa linha e essa aqui agora estão pretas. Significa que elas não se mexem mais. Elas já estão totalmente restritas. Ó. Pego o ponto final dela, ou pego esse ponto final, ou pego exatamente em cima do elemento, tento puxar, seguro e puxo. Ó. Ele não se mexe. Essa linha preta aqui também não mexe. O ponto final dela aqui está azul, lá está preto. Aqui está azul o ponto final. Se eu pegar o ponto final aqui, ó, alonga. Tá?
Então o comprimento dessa linha aqui ainda não está restrito. E eu estou descobrindo isso simplesmente porque tem algo azul. Eu pego o azul e puxo. Pode ser um ponto final ou a própria linha, o próprio elemento. Subdefinido também me indica que está faltando informação. Qual é o comprimento dessa linha? Eu encontro o comprimento na vista superior aqui. Então desse ponto até esse ponto extremo, eu tenho 60 milímetros. Restrição dimensional para colocar 60 milímetros. 60 milímetros, entra. Olha só o que aconteceu agora. Totalmente definido. Essa informação visual, que o contorno está todo preto, né? O esboço, chama esse ambiente aqui de esboço, tá? Está todo preto. E também essa informação aqui na barra de status, ela acaba me ajudando a entender que esse modelo geometricamente e dimensionalmente ele está pronto para ser transformado em um 3D, tá? Não quer dizer que você não possa deixar, por exemplo, sem uma cota, sem alguma relação geométrica. Mas, idealmente, quando você pensa no projeto mecânico, você deve tentar ter domínio sobre a alteração que esse modelo vai fazer. Então, assim você está restringindo ele, que ele não vai fazer alguma alteração sem o teu conhecimento. Tá? Como é um sistema paramétrico, que a gente chama, então ele pode tomar uma decisão que não é a decisão que você está esperando. Tá? Chamei aqui o recurso, né? Olha o que eu fiz aqui. Cliquei no recurso, ressalto base do dado, é um recurso, tá? Está na guia, na barra de ferramentas de recursos, ó. Então esse recurso ele faz uma peça plana, tá? Essa peça plana, considerando esse modelo, olhando de cima, esse modelo tem dupla simetria. Então assim como eu fiz antes, que aqui eu tinha simetria, coloquei a origem no meio, olhando de cima eu percebo que idealmente a origem deveria estar aqui, no encontro da dupla simetria, tá? Como é que eu faço para deixar a origem no meio? Simplesmente em direção 1, nessa caixa de diálogo aqui, vamos chamar assim, eu tenho a opção plano médio, tá? Na opção plano médio, eu modificando a dimensão do componente, ele vai metade da dimensão que eu colocar aqui para cada lado do esboço, fazendo com que, se eu olhar de cima, tá, aqui, esse recurso aqui é um recurso de orientação de vista, é como se fossem câmeras, que eu consigo visualizar o componente naquela direção superior, de frente, de lado, tá? Então aqui eu estou olhando de cima, e aí eu vejo que a origem permaneceu no centro, e conforme eu for modificando, metade da medida que eu colocar vai para um lado ou vai para o outro. E essa medida aqui é 30 milímetros. Então eu altero aqui, 30 milímetros, e Enter ele pré-visualiza, mais um Enter ele encerra o modelo. E aí eu posso visualizar aqui em perspectiva, tá? Com a vista em perspectiva isométrica, ou rotacionando, tá? Uma coisa importante de mencionar com vocês é que a rotação ela pode ser feita através de comandos selecionados aqui na tela, ou você pode clicar e manter segurando o botão do meio do mouse, né, o terceiro botão, e aí você tem o comando de rotação. Para frente e para trás é zoom, de forma que se você se posicionar aqui, ó, nesse canto e rolar, ele vai focar aquele ponto. Se você se posicionar aqui, ele foca aquele outro ponto, né? Então isso tudo já foi conversado, só estou recapitulando aqui. Clicando no botão direito, posso clicar em selecionar e saio do comando de rotação, ou clico lá, saio do comando de rotação. Esse é o selecionar, né? Bom, eu também tenho um recurso aqui, que é um recurso, vou mostrar aqui rapidinho, 3D, tá? Que é esse recurso aqui, que é o mouse 3D, tá? O mouse 3D ele é todo configurado, ele pode ser só essa bolotinha central aqui, essa alavanquinha, ou ter algum conjunto a mais aqui que me acrescenta possibilidades de configuração e atalhos, ou alguns botões já na mão. Aí o projetista CAD normalmente trabalha com dois mouses, um mouse que é esse aqui, o mouse 3D, tá? Essa bolotinha central principalmente, e a outra situação é o mouse convencional com 3 botões para fazer o processo de seleção, tá?
Normalmente esse aqui é usado para visualização, zoom, pan, rotação, entre outros, tá? Então aqui eu tenho as configurações dele, eu posso trabalhar aqui, ó, pan, alguns recursos todos configurados, tá? Não vou entrar nesse mérito aqui, mas vocês devem saber que eu agora não vou mexer o mouse, ó, e a peça começa a girar, começa a rotacionar, tá? Eu aproximo, eu afasto, tá? Eu aproximo e afasto girando. Então isso aqui eu estou fazendo com o mouse 3D, tá? Então você que está assistindo agora pela primeira vez esse vídeo, de repente vai achar estranho que alguns movimentos acontecem e o mouse está parado, é por causa do recurso que está sendo empregado aqui, que o projetista normalmente se beneficia, tá? Então, como eu tenho 3 ressaltos aqui, ó, facilmente observado que são 3 volumes, o primeiro volume central eu já criei, tá? Ele já tem todas as informações, todas as restrições. Falta agora eu decidir, ou eu faço o de cima, ou eu faço o ressalto de baixo. O projetista, diferentemente do desenhista, ele vai optar pela restrição. Esse recurso aqui, ele está amarrado com o inferior. Vejam que essa informação de 25 aqui, ele depende desse elemento aqui para gerar aquele. Como é que eu sei que é esse aqui o principal? Porque o primeiro volume que eu gerei foi o central. E o central está a 5 milímetros desse. E esse aqui, o 25, parte do ressalto inferior e chega ao topo do ressalto superior. Então, automaticamente eu sei que esse de cima está dependente desse de baixo. Qual que eu faço primeiro? O de baixo. Tá? Para manter as restrições de acordo com o que o projetista colocou aqui. Tá? Então eu vou girar o modelo, seleciono a face inferior aqui e entro no ambiente do esboço através desse comando aqui, esboço. Normalmente ele vai se posicionar automaticamente na tela, parando o plano de esboço para ti. Caso isso não aconteça, você pode vir aqui em orientação de vista e clicar em normal A, ou usando a tecla de atalho Ctrl mais o número 8. Ctrl 8 também vai fazer a mesma coisa, vai se posicionar no plano de esboço. Tá? Isso é uma configuração que para mim está automático, para ti pode não estar. Então, eu sei que eu entrei no ambiente de esboço através desse corner aqui, desse canto, e também que existe o comando aqui, ó, esboço, tem a opção sair, quer dizer que eu já estou dentro do ambiente de esboço. As ferramentas de esboço também estão ativas, aqui aparece essa informação, esboço 2, tá? E logo na barra de status está escrito editando esboço. Então eu nesse momento estou editando o esboço, tá? Como todo esse conjunto aqui, pela vista superior eu vejo que ele é centrado, tá? E também vejo que eu tenho um símbolo de quadrado junto à cota, eu sei que essa geometria aqui é uma geometria quadrada de 15 milímetros, tá? E aqui tem uma coisa interessante. Se você pegar esse comando de retângulo central, eu já restringo o centro dele. Chamei o comando aqui, ó, o primeiro ponto é o central. Vou lá no centro do componente. Quando ficar amarelinho ali o mouse, ó, observe que quando eu aproximo fica um amarelinho junto, ó, isso é coincidente. Clicando com o amarelinho aparecendo, eu vou restringir naquele ponto, o centro desse retângulo que eu estou criando aqui. Eu simplesmente clico, tá? Ele solta o retângulo, tá? E agora eu só vou dar uma analisada nele aqui, ó. Clico em selecionar e vamos ver o que aconteceu. O ponto central está preto, significa o quê? Que ele está restrito. Quando fica preto está restrito. O que está azul está solto, ó. Então eu não tenho nenhuma informação nem na altura e nem na largura desse contorno aqui. Mas o comportamento da geometria, ela está de acordo com o que eu preciso. Falta o que agora? Falta eu entrar no segundo nível, que é o nível de restringir ele dimensionalmente. Geometricamente ele está totalmente restrito já. Está posicionado no centro, tem um vertical aqui, tá? Tem um horizontal, está totalmente amarrado geometricamente. Como isso aqui é um elemento que eu quero que ele seja sempre quadrado, existe uma restrição aqui, ó, quadrado. Eu posso
preferencialmente, dizer que essas duas linhas aqui, seleciono aqui, ó, selecionei as duas, apareceu as duas linhas selecionadas, ó, entidades selecionadas, linha 3 e linha 4. Que relação existe entre elas? Nenhuma. Quais as que eu posso adicionar? Ele dá uma lista para mim das que eu posso adicionar. Aí eu vejo qual delas eu quero. Eu quero igual, que ela fique igual as duas linhas. Quando eu clico, aparece aqui em relação que eu tenho raio ou comprimento igual. Se é geometria linear, comprimento igual. Se é circular, raio igual. Ok? Olha o que acontece agora. Ó. Não importa como eu arraste, se é essa linha ou a outra, sempre essas duas linhas têm o mesmo comprimento. Então agora, ao invés de eu colocar duas restrições dimensionais, eu coloco uma só, 15, e ele aparece aqui na barra do status inferior que o modelo está totalmente definido. Tá? Que vantagem eu tenho de primeiro restringir geometricamente? São muitas as vantagens. Uma delas é que o modelo fica mais simples. Tá? A outra é que você faz alterações e ela se comporta de imediato como você planejou, que é a intenção do projeto, que ele seja quadrado. Se eu tivesse, ao invés de restringir geometricamente, tivesse colocado duas restrições dimensionais, teria outra de 15 aqui, quando eu altero essa, eu teria que obrigatoriamente lembrar que eu tenho que alterar outra. Tá? Vamos verificar o que acontece aqui. Ó. Eu vou selecionar essa linha, tem a restrição de igualdade lá. Ó. Lembra da restrição da igualdade? Está aqui ela. Eu posso selecionar aqui e delete no teclado, ou selecionar aqui ó, e delete no teclado. Tanto faz. Como eu tenho uma restrição dimensional daqui até aqui, essas duas verticais aqui, ó, elas não se mexem para o lado. Existe 15 milímetros amarrando. Só que na altura, agora não tem mais nada, porque eu tirei a igualdade entre as duas. Então, nessa condição, eu colocaria uma dimensão de 15 aqui também. Restringiu da mesma forma? Da mesma forma não, mas eu restringi. Aparece totalmente definido de novo. Veja que quando não tinha, ó, vou deletar, existia a condição subdefinida. A partir do momento que eu coloco informação dimensional, totalmente definida. Só que veja o que acontece. Eu alterando aqui, ó, clico duas vezes no elemento e dizendo 10, esse aqui agora, para me manter a condição de quadrado, eu tenho que também ir lá ele de 10. Tá? Então já exige um pouco mais de atenção. Se eu quero que ele sempre seja quadrado, então eu não coloco duas informações dimensionais. Eu digo, ó, você geometricamente é quadrado. Geometricamente. Pronto. A dimensão só dá o valor desse quadrado, 15. Ok? Então agora que ele está totalmente definido e na condição de projeto, né, 15 quadrado, eu posso ir até recurso e novamente, como é o recurso plano, chamar o ressalto base estudado. Ressalto base estudado e quanto? Olha aqui a informação, tá aqui, ele restringe 5 milímetros daquela face para baixo. Por isso que eu crio o esboço nessa face, porque dessa face eu começo o esboço e crio 5 milímetros de volume. Ó. 5 milímetros de volume agora para ti. Ali, ok? O volume criado, agora eu preciso criar o volume superior. Esse volume superior, ele está a 25 milímetros do topo dele aqui. Então o que eu posso fazer? Várias formas podem ser usadas para conseguir esse efeito. Tá? São várias as formas. Eu vou fazer de uma forma que pode parecer um pouco estranho no primeiro momento, mas é uma das formas mais fáceis para mim fazer agora, mantendo essa condição do projeto. Eu vou criar um plano aqui, porque a minha referência daquele retângulo lá é justamente a base, né, inferior desse ressaltozinho aqui inferior. Ó, parte daqui vai 25. O topo é 25, depois eu tenho que voltar contra esse volume aqui, não é isso que está me dizendo? Ó, eu estou saindo daqui, 25 para cima é o final dele, e ele volta contra esse volume aqui. Não sei quando, ele simplesmente volta. Tá? Então eu vou fazer exatamente isso, que é a referência aqui, abro um esboço,
ele está me posicionando automático. Você pode vir aqui então e se posicionar caso não tenha acontecido. E agora vou novamente criar o retângulo central, porque ele também é simétrico. Ó. 20 por 20 é um quadrado, inclusive, tá? 20 por 20. Então olha só, retângulo central, venho novamente aqui ó, na origem e abro um retângulo. Vou colocar a informação dimensional 20, Enter, e veja que o projetista botou agora duas cotas, tá? Ele botou 20 e 20, e aqui ele colocou quadrado 20, que é um pouco diferente, né? Pode ser entendido que essa geometria sempre será quadrada. Na condição de uso dessa peça, isso aqui é uma geometria que é utilizada em forma quadrada. Só que essa geometria aqui superior, ela pode ter em alguma situação medidas diferentes, tá? Então o projetista já deixou isso aqui de certa forma registrado, tá? E pode ser diferente, tá? Então, numa necessidade, ele tem os dois recursos aqui que ele pode ora alterar aqui, ora alterar aqui e transformar esse quadrado num retângulo, tá? Então isso aqui é só para mostrar que quando você tem possibilidade de alteração, você coloca as informações. Quando você não tem, você coloca a informação de uma forma diferente, tá? Isso também pensando em termos de documentação. São dois controles, aqui é um só, tá? Claro que sempre você vai preferir a situação anterior, que era o geométrico antes do dimensional, tá? Só vai colocar duas dimensões ao invés de uma quando você tem possibilidade de alteração entre as duas, que elas podem em algum momento não ser iguais, tá? Então, mantendo a intenção do projetista, eu vou deixar as duas informações dimensionais e vou agora mostrar como é que eu faço, então agora com o ressalto básico, que ele também é uma geometria plana, para atender aquela condição. Ó. Aqui vem algo um pouquinho diferente que foi visto até agora, que você sempre fizer os volumes partindo o volume do plano do esboço, tá? Só que esse volume, ele não parte daqui. Ele partiria lá de cima e viria contra esse volume aqui. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês que tem um recurso escondido aqui ó, no comando ressalto exclusão, que é de onde vai partir o volume. Tá? De onde eu vou partir o 3D. Por padrão é a condição do plano de esboço. Mas eu posso partir também de um offset, quer dizer, de uma distância do plano de esboço, que é 25 mm de acordo com o projetista. Ó, 25 mm vai começar de cima para baixo. Então, aqui eu disse, afaste 25 mm do plano de esboço. Ele afastou, só que ele afastou para baixo. E eu queria que afastasse para cima. Eu faço o quê? Inverto a direção. Ó. Veja aqui, ó, deixando o mouse em cima, eu consigo clicar ó, e eu inverto a direção. Agora, na direção 1, eu também posso inverter a direção. Eu quero para baixo. Então, eu digo que é para baixo. Só que se eu informar um cego de 5, se alterar essa geometria, essa aqui pode ficar flutuando, separando os volumes. Mas não está dito no projeto que é 5. Se eu fizer a conta, 5 mais 15, 20. Para chegar a 25, faltam 5. Então, ó, automaticamente, nessa condição, se eu botar 5 mm, tá bom. Olha só o que acontece se eu usar esse recurso. Ok. Funcionou o volume? Funcionou. Tá perfeito? Tá. Para um desenho, tá perfeito. Mas e se a minha restrição for alterada? Olha só. Vou alterar aqui de 15 para 10, por exemplo. Ó, aconteceu o que eu disse, ó, ficou afastado, porque aquela condição lá do projeto, ó, não existe essa informação, essa restrição 5 aqui, ó, onde ela se encontra aqui? Em lugar nenhum do modelo. Então, você usar uma restrição que não está
você está correndo risco, no caso de uma alteração, de essa informação ser equivocada. Tá? Então, em termos de projeto, você tem que prestar atenção na intenção do projeto, o tempo todo. Como que eu resolvo esse meu problema? O 25 era para ter, tá? O 5 aqui não. Eu venho aqui no recurso, ó, clico nele, aparece na caixa de diálogo a opção editar recurso. Ele volta ao momento em que eu gerei o recurso, tá? Como se estivesse voltando no tempo. E ao invés de usar a condição final cego, eu clico aqui e aparece esse menu e eu digo passante. Pode ser passante? Não. Olha o que acontece com o passante. Ele vai até o final lá de novo. Enquanto ele encontrar material, ele vai embora. Então não é esse recurso. Você pode ir testando, né? Não quer dizer que você não possa ir testando. Vai clicando aqui e vai vendo o que acontece. Não é isso que eu quero, não é aquilo. O ideal é que tu entenda o que está fazendo. O que eu quero fazer é ir até a superfície, tá? Então eu clico aqui, ó, até a superfície. E ele me habilita aqui essa caixinha em azul, ó, que é uma espera. Está esperando que eu selecione alguma coisa quando aparece assim em azul a caixinha. Face ou plano. Então eu vou selecionar essa face aqui, ó. Olha o que aconteceu. Ele veio dos 25 e eu afastei no offset lá, ó. Ele veio lá de cima do 25, aquele contorno daquele plano, eu estou começando ele a 25 de distância, que eu estou dizendo aqui, e eu estou vindo de volta até atingir essa superfície, até a superfície. Ó. Eu digo ok. Agora, não importa o que eu faça, aqui ó, ele sempre vai ficar encostado. Eu atendi a condição do projetista. Tá? Vou voltar aqui para 15 de novo, ó. E esse modelo ele está respondendo à intenção do projeto, tá? Então é só para que vocês já desde agora já modelem os componentes com a preocupação do projetista em mente. E aí vocês vão desenvolvendo aos poucos essa análise mais aprofundada, tá? Eu vou fazer o salvamento aqui, onde eu pedi para vocês salvarem, tá? Eu pedi para vocês criarem uma pasta em documentos, colocarem o seu nome, né? Aqui eu coloquei Márcio, nome bonito na pasta, né? E aí criar uma pasta dentro do seu nome, exercícios, tá? Esse exercício é um exercício que nós já tínhamos conversado um pouco sobre ele. Ele é o exercício que se encontra na página 77 e é o primeiro exercício da página. Então nós acabamos padronizando que ele seria chamado do teu número da chamada inicial, o nome exercício, o primeiro da página, ou o segundo da página, no caso aqui, ó, esse é o segundo da página, que nós já trabalhamos esse componente, e agora o número da página. Então sempre você vai saber qual é o exercício, tá, que você está documentando aqui, e eu vou saber quem fez, tá? Eu vou recolher esses desenhos aqui para avaliar. Tá? Então vocês sempre façam isso. Coloca os dois primeiros dígitos ao teu número da chamada, exercício, porque nós vamos ter outros tipos de atividades, tá? Esse aqui é o primeiro da página 77, tá? Aí você salva, aqui eu vou substituir, ó, ele vai pedir se já existe, ele pede para mim confirmar, porque eu substituo, eu perco aquele anterior, eu quero fazer isso, tá? Então, agora eu modelei. O volume é exatamente igual ao anterior, tá? Que nós tínhamos modelado sem a preocupação do projeto, tá? Só que esse modelo aqui ele está mais inteligente, e esses modelos inteligentes é que fazem o projeto ficar também mais inteligente. E as intenções, no caso de uma alteração, que é bem comum em projetos mecânicos, alterações, até mesmo famílias de projetos, você tem lá um equipamento que ele tem várias versões, tá? Uma versão de 1 metro, de 1,5 metro, de 2 metros, por exemplo. Então, quando você faz a criação da nova versão, esses modelos você vai ter alguma outra coisa você vai precisar modificar. E aí o comportamento dessa modificação, você como projetista já deve prever na hora da criação do modelo. Do contrário, você vai ter que perder um tempo que não precisaria para recriar esse modelo para a nova versão, e a cada nova versão de novo, e isso gera um transtorno. Então, em termos de
planejamento, né, em termos de um projeto bem executado, você precisa se preocupar muito com o comportamento do teu modelo em relação ao teu projeto, em relação à tua necessidade das geometrias dessa peça em relação ao teu projeto. Então, como eu falei bem no início agora desse vídeo, você deve se preocupar com a intenção do projetista. E um projetista já fez esse componente e ele teve uma intenção, restringiu aqui na documentação, que vocês vão fazer quando vocês documentarem também essas restrições, né? Em algo que vocês vão criar do zero também, que é o projeto de vocês. Vocês, como conhecem as necessidades do que você criou, você vai documentar já fazendo a devida restrição, tá? Facilitando o processo produtivo e reduzindo a possibilidade de falha, tá? Esse foi o primeiro exercício. No próximo vídeo eu vou passar para ti a segunda peça da página 77 e assim sucessivamente eu vou executar um vídeo após o outro, tá? De forma que até você chegar no último componente, que é o da página 80, tá? Esse componente aqui que é um pouquinho mais trabalhoso, ele tem umas geometrias um pouquinho mais, digamos assim, um pouco mais complexo, exige um pouquinho mais, tá? Não é tanto assim, mas exige um pouco mais de raciocínio. Então, quando nós chegarmos nesse aqui, eu acredito que tudo que eu já falei até agora só nesse exercício, que é uma conversaiada que você pode não estar entendendo muita coisa, quando você chegar até ele, você já vai ter uma boa base para que a gente possa executar as montagens que vem por diante, tá? Então, as relações entre peças que são o nosso gargalo, tá? O relacionamento, a intenção do projeto final, não só do componente, projeto final, ok? Então, eu estou encerrando esse primeiro vídeo aqui e espero que vocês assistam o próximo e até a página 80.